Sr. Presidente, volto a cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, quer na sua intervenção inicial, quer agora nas respostas aos grupos parlamentares, aquilo que o Sr. Secretário de Estado veio confirmar, ou aquilo que tem dito, confirmar aquilo que é a análise que o PCP tem feito, de facto, do rumo que a União Europeia tem tomado. Um rumo, como o Sr. Secretário de Estado e os demais Srs. Deputados sabem, é um rumo que nós consideramos que é e tem sido severamente nefasto para o país. É um rumo neoliberal, é um rumo militarista. Agora, ainda agora mesmo o Sr. Secretário de Estado referiu mais uma vez o apoio, o incentivo que a União Europeia tem de facto dado a estas questões militares. É um rumo federalista, um rumo de políticas que têm, de facto, pautado pelo retrocesso social, pelo ataque a direitos que são consagrados e que são instituídos e que levavam, de facto, levaram, no caso de Portugal, a progressos significativos, mas também à própria Europa. E aquilo que nós temos vindo a assistir e que as conclusões deste Conselho, das reuniões deste Conselho Extraordinário do final de agosto, comprovam exatamente isto. É o rumo, quer através da nomeação, quer da alta representante, quer do Presidente, quer as nomeações e as confirmações das nomeações e a distribuição das pastas pelos diferentes comissários, confirmam exatamente esta orientação, este aprofundamento desta matriz da União Europeia. Uma matriz claramente que não é aquilo que o PCP defende em termos do futuro para a Europa, daquilo que nós entendemos que deve ser a Europa. Nós achamos que deve ser uma Europa de paz, de cooperação, de desenvolvimento e de progresso. E aquilo que nós assistimos é exatamente o contrário. E repare, Sr. Secretário de Estado, que eu disse aqui, quando da atribuição da pasta ao ex-secretário de Estado, Carlos Moedas, de que a criação, nós devemos de facto apostar na criação do conhecimento, e regozijou-se pela atribuição ao ex-secretário de Estado, Carlos Moedas, que nos disse no início o rosto da política da Troika em Portugal, o rosto da destruição do sistema científico e tecnológico em Portugal, por força da aplicação das medidas do programa de austeridade, dos fortes constrangimentos financeiros que foram instituídos ao sistema científico e tecnológico em Portugal. Diz o Sr. Secretário de Estado que é preciso a criação de um novo conhecimento. O Sr. Secretário de Estado, permita que me diga como é que é possível a aposta neste novo rumo do conhecimento quando, por exemplo, em Portugal, se está na calha uma redução orçamental para a ciência, para as universidades. Como é que é possível uma aposta neste novo conhecimento, na aposta na inovação e na investigação, quando as políticas da União Europeia estão não ao serviço da investigação, mas estão de todos, das universidades, mas estão ao serviço de grandes grupos económicos, estão ao serviço daqueles que são os detentores e está ao serviço de um diretório, como sabe o Sr. Secretário de Estado, que em termos daquilo que é os fundos que estão destinados à investigação e à inovação não são distribuídos uniformemente, e quem os consegue assambarcar, e é mesmo esta a questão, são de facto as grandes potências. E aquilo que nós de facto assistimos, Sr. Secretário de Estado, é este aprofundamento, é este rumo da União Europeia, um rumo com o qual nós discordamos totalmente, e aquilo que nós defendemos é que aquilo que hoje nós deveríamos estar aqui a discutir não é este rumo de aprofundamento, não é este rumo neoliberal e federalista. Aquilo que nós devíamos estar a discutir, porque é esse o rumo que a Europa, a União Europeia devia estar e que o país precisa, é um rumo de investimento, um rumo de respeito pelos direitos, é um rumo de aprofundamento das relações de cooperação. E relativamente àquilo
que também são as conclusões do Conselho Europeu relativamente às questões económicas. Permita-me, Sr. Secretário de Estado, que diga, obviamente, veio hoje dizer, e o informe da Comissão refere, vamos apostar no crescimento, vamos apostar no combate ao desemprego. Como é que se combate o desemprego quando não há criação de emprego, quando não se estimula a produção, quando aquilo que nós temos, de facto, foi um governo do qual o senhor faz parte que obrigou e convidou e disse que a imigração era o caminho para a maior parte dos nossos jovens. Como é que nós conseguimos fazer isso? De facto, não é por aqui. Não é com estas políticas que nós conseguimos que o país cresça, não é com estas políticas que nós conseguimos que a União Europeia progrida. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, também não se combate o desemprego com a criação de estágios ou de programas de ocupação. Aquilo que nós, de facto, conseguimos combater o desemprego é a aposta, de facto, naquilo que nós chamamos da produção nacional, na criação de emprego e de emprego com direitos. Relativamente a esta questão, Sr. Secretário de Estado, as posições também, como sabe, do PCP são muito claras e nos distanciam daquilo que tem sido o rumo e as opções deste Governo e o rumo desta União Europeia. Relativamente às questões internacionais, voltaremos certamente à Ucrânia e também é conhecido a posição do Partido Comunista Português sobre a Ucrânia e que nós consideramos que a situação atual é indissociável dos acontecimentos que aconteceram depois da praça, mas, Sr. Secretário de Estado, e que nós nunca ouvimos o Governo aqui a tomar uma posição e a condenar esta ação de movimentos neofascistas e xenófobos que estavam envolvidos, mas, Sr. Secretário de Estado, aquilo que eu lhe queria perguntar é relativamente à situação da faixa de Gaza. E a primeira questão que eu lhe coloco, Sr. Secretário de Estado, é qual é a posição e o entendimento que o Governo tem, primeiro, sobre esta situação recente dos eurodeputados portugueses, no qual estava o meu camarada Miguel Viegas, que se deslocou à faixa de Gaza e que foram impedidos por Israel por visitar a faixa de Gaza. Qual é o posicionamento que o Governo português tomou junto de Israel neste sentido? E se é que tomou? Nós consideramos que não tem tomado. O silenciamento do Governo português tem sido, de facto, gritante, mas ao mesmo tempo é revelador das relações que o Estado português e da cumplicidade que o Estado português tem com Israel. Mas gostaria também de lhe perguntar, Sr. Secretário de Estado, como é que o Sr. Secretário de Estado e como é que o Governo encara as relações entre a União Europeia e Israel? E como é que o Governo português vê o plano de ação da União Europeia e de Israel? Porque, Sr. Secretário de Estado, não pode o Governo português estar muito preocupado e falar dos direitos humanos, mas nenhuma palavra nós ouvimos do Governo português de condenação às mais de 2.000 palestinianos que foram mortos na guerra que foi conduzida por Israel. Nunca ouvimos o Governo português a falar das mais de 600 crianças que foram mortas nesse conflito. A segunda intervenção por fazer aqui uns registros, se me permite, Sr. Secretário de Estado. Desde logo, um registro de que o Sr. Secretário de Estado não respondeu às questões que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista colocou sobre qual é a posição que o Governo português tem relativamente às relações entre a União Europeia e Israel, como é que o Governo português vê as relações entre a União Europeia e Israel no plano de ação que tem, estabelecido com Israel, sendo Israel um Estado que viola sistematicamente resoluções da ONU e que viola os direitos humanos. E, portanto, este registro. O segundo, o Sr. Secretário de Estado permita que avive a sua memória. Eu não sei, Sr. Secretário de Estado, digo-lhe o nome do ex-secretário de Estado que convidou os portugueses, os jovens, a emigrar. Chama-se o então ex-secretário de Estado da Juventude e Desporto, Alexandre Relvas, que disse, peço desculpa, que disse
têm que sair da área de conforto e a imigração é um destino. Portanto, era membro do Governo, portanto, vincula o Governo. Não foi, também recordo ao Sr. Secretário de Estado, que estas afirmações do ex-secretário de Estado não foram desmentidas por nenhum membro do Governo. E também na Assembleia da República vimos várias vezes outros membros do Governo a dizer que a imigração é uma das formas que os jovens têm e os menos jovens. E, portanto, aquilo que o PCP afirma-o porque, de facto, e os dados do relatório da imigração que foram divulgados em julho passado evidenciam isto. É claro, todos os dias saem de Portugal, como o Sr. Secretário de Estado sabe, mais de 350 portugueses. E, portanto, é claro, esta é a linha de orientação. Mas o Sr. Secretário de Estado também disse que o Governo herdou uma situação no campo da ciência dramática, só 4% dos doutorados é que estavam nas universidades. Nós aqui não ilibamos responsabilidades de PS, nós dizemos que o estado da investigação da ciência e tecnologia tem, obviamente, o cunho de 38 anos de política que foi praticada por PS, PSD, com ou sem o CDS. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, aquilo que eu também, e aquilo que os números também permitam que a viva memória do Sr. Secretário de Estado, é que os números não desmentem, Sr. Secretário de Estado. É que este Governo, o Governo PSD-CDS, do qual o senhor faz parte, cortou em financiamento público para as universidades e laboratórios de Estado, esses cortes ascendem a 14 milhões de euros, Sr. Secretário de Estado. O corte no financiamento público a 71 centros de investigação até 2020. Portanto, Sr. Secretário de Estado não pode agora estar a dizer que é uma aposta do Governo na investigação, na ciência, no sistema científico e tecnológico, quando a política do Governo, uma política, aliás, que vem em lógica daquilo que é os grandes interesses. O Sr. Secretário de Estado também não comentou, mas não comentou porque, obviamente, assume como de facto é a realidade. O programa da ciência e da investigação a nível da União Europeia é um programa que serve os interesses das grandes potências, que serve os interesses das grandes multinacionais. E é este o caminho, eu pergunto, Sr. Secretário de Estado, é este o caminho que o Governo quer prosseguir para a investigação e para o desenvolvimento no nosso país? É este o caminho de financiar, não as universidades, não o sistema científico e tecnológico, mas financiar as grandes empresas, as grandes multinacionais, o grande capital, e só essas é que têm direito ao financiamento e têm direito ao desenvolvimento desses fundos? É esse o caminho? Não pode contar, obviamente, com o apoio do PCP, porque aquilo que o PCP defende é que o investimento na área da ciência e tecnologia tem que ser feito um investimento público, deve ter reposta o financiamento às universidades, aos laboratórios de Estado, porque depois, de facto, é preciso transferir para a indústria, para o desenvolvimento do país, mas preciso dar condições para que isso possa fazer, e não é aquilo que tem sido a prática deste Governo. E termino, Sr. Secretário de Estado, também para lhe dizer que quando o Sr. Secretário de Estado diz que tem boas notícias para o desemprego, o Sr. Secretário de Estado sabe perfeitamente que estes dados do desemprego estão a refletir a imigração, está a refletir a quantidade de portugueses que estão em programas de formação e de estágios profissionais, e não é resultado efetivo de um emprego, da criação de um emprego com direitos e de prolongado, porque o Sr. Secretário sabe também que aquilo que tem sido feito são programas de formação ocupacionais, são estágios profissionais e não a criação de emprego de duração, contrariamente àquilo que o Governo tanto propagueia.